bem-vindos ao grupo SOS Empregador Doméstico e hoje estou aqui para falar da suspensão do contrato de trabalho como uma grande alternativa trazida pela medida provisória 936 como uma forma de preservação dos empregos. Então é uma alternativa que o empregador doméstico tem para não dispensar a sua empregada. Nesse caso, como é que funciona a suspensão do contrato de trabalho? Se o empregador optar pela suspensão do contrato de trabalho, ele fica desonerado de pagar o salário da sua empregada e também não tem necessidade de pagar o E-Social. Então, ele não precisa pagar nem o salário da sua empregada, nem o E-Social. Qual é o prazo máximo da suspensão do contrato de trabalho? Neste momento, trazido pela medida provisória, o prazo máximo é de 60 dias. Então, o empregador ele pode suspender por 60 dias o contrato de trabalho da sua empregada e durante esse período ele não precisará pagar nem o salário nem as guias do E-Social. Mas o que essa empregada vai receber? Como que ela vai se sustentar? Então, a medida provisória, ela trouxe a possibilidade de um benefício que essa empregada irá receber. Ela receberá um benefício no valor de R$ 1.045, que corresponde ao salário mínimo da empregada doméstica, porque esse benefício ele será dado com base no seguro-desemprego. Então, essa empregada doméstica, durante o período de suspensão, ela receberá o valor de R$ 1.045. Caso o empregador doméstico ele tenha interesse de complementar este valor para que a empregada não tenha um prejuízo muito maior na sua remuneração, suponhamos uma empregada que receba o valor de R$ 2.000 e durante o período de suspensão ela vai receber o benefício de R$ 1.045. Se esse empregador tiver interesse de complementar o valor, e isso pode ficar de livre escolha do empregador, porque não há uma obrigatoriedade, se ele, por exemplo, quiser dar um valor de R$ 200, R$ 300 para essa empregada, ele pode sim complementar o valor. Essa complementação terá natureza indenizatória e, por ter natureza indenizatória, não terá encargos sociais. Não será necessário pagar E-Social para essa empregada. Esse valor de complementação é importante que conste no termo de acordo de suspensão com o valor exato em que esse empregador irá complementar, para que sim ele tenha natureza indenizatória. Falando a respeito do termo, o termo é algo necessário no caso de suspensão de contratos de trabalho. Para que ocorra a suspensão do contrato de trabalho, o empregador ele precisa do termo assinado entre o empregado e o empregador e neste termo constará a data em que inicia a suspensão, o período em que ficará suspenso o contrato de trabalho e se houver alguma complementação de valor por parte do empregador, também constará nesse termo. Além do mais, além do termo, eu preciso, como empregadora doméstica, comunicar. Então, todo empregador doméstico ele precisa comunicar no prazo de 10 dias o Ministério da Economia sobre a suspensão do contrato de trabalho. Por quê? Porque se não for comunicado, o empregado doméstico ele não vai receber o benefício. Então, este prazo é extremamente importante. Da data do acordo, é necessário o termo de acordo, é necessário que o empregador doméstico comunique o Ministério da Economia. Essa comunicação ela pode ser realizada pelo próprio empregador no site disponível pelo governo, né? Ele é um site que está disponível pelo governo, mas nós aqui na SOS, nós estamos atendendo essa demanda a fim de atender às necessidades dos empregadores que não querem se incomodar com essa burocracia. Nós estamos sim fazendo comunicado ao Ministério da Economia. Então nós estamos disponibilizando esse serviço aos empregadores domésticos, inclusive estamos nos estruturando com força de trabalho para atender a grande demanda que está sendo originada no período de pandemia. Então, é necessário que o empregador faça esse termo, que nós também temos à disposição esse serviço na SOS. É necessário que o empregador comunique no prazo de 10 dias o Ministério da Economia, onde lá devem constar várias informações. Além do mais, se o empregador tiver interesse em suspender ou
terminar a suspensão antes do prazo estabelecido, é necessário que esse empregado seja comunicado, né, para que em 2 dias ele retome as suas atividades. Quanto à suspensão, algumas outras questões são importantes. É necessário que o empregador saiba que, se ele optar pela suspensão do contrato de trabalho, quando este empregado retornar, ele tem um prazo de estabilidade provisória, ou seja, ele não pode ser dispensado pelo mesmo período da suspensão. Então, se o empregador optou por suspender por 30 dias, se ele optou por suspender por 30 dias, esse empregado, quando ele retomar, ele tem a estabilidade de mais 30 dias de emprego. Se ele optou por suspender por 60 dias, esse empregado vai ter estabilidade de 60 dias. Lembrando que o prazo máximo de suspensão é de 60 dias. Então, o prazo máximo que esse empregado vai receber o benefício é pelo prazo de 60 dias. Uma outra questão importante é aqueles empregados que têm o valor de salário superior a R$ 3.115, nesse caso não basta o acordo individual entre o empregado e o empregador, é necessária a intervenção do sindicato. Então, nesses casos, nós orientamos que seja feito um acordo junto ao sindicato, ou entrem em contato com a SOS Empregador Doméstico para que nós façamos esta providência para vocês. Então, quanto à suspensão do contrato de trabalho, resumindo, é isso. O empregador ele precisa ter um termo assinado entre o empregado e o empregador, com o prazo estabelecido, a partir de quando será feita essa suspensão, precisa comunicar ao Ministério da Economia no prazo de 10 dias, sob pena de ter que pagar o salário desse empregado, caso não faça a comunicação no prazo correto. É necessário que, caso pense em suspender ou terminar com essa suspensão antes do prazo estabelecido, comunique o empregado para que no prazo de 2 dias ele retome as atividades. E no caso de suspensão, lembrando que esse empregado ele passará a ter uma estabilidade provisória, não podendo ser dispensado pelo mesmo prazo em que o contrato foi suspendido. Esperamos ter esclarecido algumas dúvidas aqui e caso vocês tenham mais dúvidas, podem entrar em contato com a SOS Empregador Doméstico, porque estamos fazendo o possível para atender todos os empregadores domésticos nesse período tão complicado em que estamos vivendo. Um grande abraço!